Olá, querido amigo, estimado irmão, estamos aqui para o terceiro tópico, que nos fala sobre em busca do genuíno, ou seja, em busca de algo verdadeiro, não falsificado. Vamos ver aqui então. A pergunta A: explique a diferença entre a empolgação barata, superficial e supostamente religiosa e o genuíno reavivamento conduzido pelo Espírito Santo. Mateus 7, 15 a 20, Salmo 77, verso 6. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Aqui está a palavra de Jesus, Jesus aqui está mostrando um falso reavivamento. Ele nos advertiu sobre os falsos mestres, os falsos pastores, os falsos guias, Por fora são ovelhas, mas por dentro são lobos em pele de ovelha. O falso reavivamento ele está fundado apenas numa religião exterior. É algo que não transforma a vida verdadeiramente, Está fundado apenas em algo sentimental, Por isso que muitos fundamentam a sua religião apenas numa euforia sentimental. Mas os seus frutos são contrários à palavra de Deus. Os seus frutos mostram que eles realmente não seguem a Deus, apenas querem o seu nome. Mas a sua prática não condiz com a vontade do Senhor. Dizem ter fé em Cristo, Mas as suas práticas, o seu fruto é frontalmente contrário à palavra de Deus. Então, o falso reavivamento ele produz algo que é contrário à vontade do Senhor, práticas contrárias à vontade do Senhor. O verdadeiro reavivamento produz frutos de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a sua palavra, E o verdadeiro reavivamento ele é fundado num culto racional a Deus. Não é algo sentimental, barulhento, mas é algo que nos faz nos chegar aos pés de Deus com humildade, com reverência, e nos faz então meditar, a fazer um exame de consciência na nossa vida e reexaminar a nossa situação. Salmo 77, verso 6. De noite chamei à lembrança o meu cântico, meditei em meu coração e o meu espírito investigou. Então aqui está um verdadeiro culto racional ao Senhor, O verdadeiro, o genuíno reavivamento. É um culto racional onde nós podemos fazer um exame de consciência, nós podemos com humildade de coração nos chegar a Deus e reconhecer os nossos erros, as nossas dificuldades. Não é apenas algo exterior, algo sentimental, barulhento, mas é algo que é silencioso, que é dentro do coração, uma transformação que começa de dentro para fora, de dentro do interior para o exterior. A nota diz assim: fanatismo, falsa euforia, falso falar em línguas e atividades barulhentas têm sido considerados dons que Deus pôs na igreja. Alguns têm sido enganados nesse ponto. Os frutos de tudo isso não têm sido bons. Por seus frutos os conhecereis. Fanatismos e ruído têm sido considerados evidências especiais da fé. Alguns não ficam satisfeitos com uma reunião, a não ser que tenham um momento poderoso e feliz. Trabalham para isso e geram uma euforia sentimental. E muitos líderes ensinam assim, muitos líderes incentivam o povo a praticar dessa forma, mas é frontalmente contra a palavra do Senhor. Mas a influência dessas reuniões não é benéfica. Quando o feliz voo dos sentimentos passa, mergulham num nível mais profundo do que antes da reunião, porque a sua felicidade não veio da fonte certa. As reuniões mais proveitosas para o avanço espiritual são aquelas marcadas por solenidade, por profundo exame de coração, cada um procurando conhecer a si mesmo, com fervor e profunda humildade, procurando aprender de Cristo. Então esse é o verdadeiro culto racional, o genuíno reavivamento. A letra B. O que identifica claramente os verdadeiros seguidores de Cristo neste mundo?
Tiago 2:18, Gálatas 5:6. Mas dirá alguém: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera pela caridade, mas sim a fé que opera pelo verdadeiro amor, né? Então, os verdadeiros cristãos, eles materializam a sua fé. A sua fé não é algo sentimental, não é algo emocional ou algo que está mentalmente, apenas gravado mentalmente, né? Mas é algo que se exterioriza pela prática da verdade. Então, o verdadeiro cristão, ele exterioriza essa boa obra, porque ele foi salvo por fé para praticar as boas obras, para produzir bons frutos. Então, o que identifica claramente o verdadeiro cristão, os verdadeiros seguidores de Cristo, é que eles produzem frutos, os bons frutos, né, de acordo com a palavra do Senhor. Eles sabem que foram salvos pela fé, pela graça, para produzirem boas obras, bons frutos. E pelos seus frutos eles são conhecidos, né? São frutos de acordo com a vontade do Senhor. A nossa fé, então, ela é demonstrada através das nossas obras, né? Das boas obras que Deus opera em nós, quando nós deixamos que Deus opere o seu querer e o seu efetuar na nossa vida. Então a nossa fé ela tem que ser prática. Não adianta só falarmos. Se essa fé não se tornar prática, essa fé é morta, porque a fé sem as obras, ela é morta. Devemos demonstrar nossa fé pelas obras. Devemos manifestar uma ansiedade maior no sentido de obter grande medida do Espírito de Cristo, pois a força da igreja estará nisso. É Satanás que se esforça para separar os filhos de Deus. Quão pouco amor temos! Amor a Deus e uns pelos outros. A palavra e o Espírito da verdade que habitam em nossa alma nos afastarão do mundo. Os princípios imutáveis da verdade e do amor ligarão coração a coração, e a força da união será de acordo com a medida de graça e da verdade desfrutadas. Seria muito bom para cada um de nós erguer o espelho, a lei real de Deus, e ver nele o reflexo do seu caráter. Tenhamos cuidado para não negligenciar os sinais de perigo e as advertências em sua palavra, a não ser que se dê atenção a essas evidências a fim de vencer os defeitos do caráter, eles vencerão os que os possuem e cairão em erro, apostasia e pecado aberto. A mente que não for levada ao mais alto padrão perderá com o tempo a sua capacidade de reter o que conquistou. Então nós vemos aqui que o que marca o verdadeiro cristão é a sua fé revelada por suas obras. Que Deus nos ajude a compreender a sua palavra, que a cada dia possamos ter o desejo de servir o Senhor aqui nessa terra.